Oi, pessoal, aqui é a professora Catarina Simeone. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Faculdade de Bolsa. E hoje a gente vai falar sobre câncer em cavidade oral. Vamos lá? O câncer de boca representa uma das principais neoplasias malignas de cabeça e pescoço, com alta incidência no Brasil e no mundo. O grande desafio é o diagnóstico tardio, que reduz significativamente as chances de cura. Hoje, nessa aula, a gente vai entender os fatores de riscos, as manifestações clínicas e os métodos diagnósticos, além das principais abordagens terapêuticas, tudo baseado em evidências científicas atualizadas. O câncer de boca é um conjunto de neoplasias malignas que podem acometer diferentes regiões da cavidade oral: lábio, mucosa jugal, gengiva, língua, assoalho bucal, palato e trígono retromolar. O tipo histológico mais comum é o carcinoma de células escamosas, também conhecido como SEC, que representa cerca de 90% dos casos. Ele se origina do epitélio escamoso da mucosa oral e pode invadir tecidos adjacentes, ossos e até se disseminar por via linfática para linfonodos cervicais. De acordo com a American Cancer Society, estima-se que são diagnosticados 58 mil novos casos e 12 mil pessoas morrerão decorrentes da doença. A sua incidência é 3 vezes maior em homens do que em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de boca ocupa a oitava posição entre os tipos de cânceres mais comuns no Brasil, sendo o quinto entre homens da região sudeste. Então, como dissemos, dentre os tipos de câncer de boca mais comum estão o carcinoma de células escamosas, ou carcinoma epidermoide, ou carcinoma espinocelular, responsável por cerca de 90% de todos os tumores malignos de boca. Além dele, temos o carcinoma verrucoso e demais cânceres de glândulas salivares, como o adenocarcinoma. As células cancerosas, elas se multiplicam de forma descontroladas. Elas podem perder as suas funções normais e ganhar outras funções. Com isso, elas podem se espalhar para áreas próximas ou invadir tecidos adjacentes e até tecidos a locais distantes ou a longas distâncias, por meio dos vasos sanguíneos, o que a gente caracteriza como metástase. Já as metástases vindas de outros tipos de tumores para a cavidade oral são raras, porém, elas podem ser originadas, por exemplo, de câncer de mamas, pulmão, tireoide ou até renais. Entre os principais fatores de risco encontra-se o tabagismo, presente em até 90% dos casos de câncer de boca. O risco é proporcional à quantidade consumida e independe da forma de uso. Por exemplo, podem vir de cigarro, charuto, cachimbo ou até tabaco mascado. Outro fator crítico é o consumo do álcool. Quando associado ao tabaco, o risco de câncer bucal se multiplica exponencialmente. E, finalmente, outros fatores incluem a exposição solar, principalmente para câncer de lábio, infecção pelo vírus do HPV, especialmente subtipos de HPV 16 e 18, dieta pobre em frutas e vegetais, traumas crônicos, imunossupressão e até histórico familiar. E dentre as medidas de prevenção estão evitar ou reduzir a exposição aos fatores de risco, como evitar o uso de tabaco, evitar o uso de álcool, se precaver perante a infecção pelo vírus HPV, ter uma dieta rica em frutas e vegetais. Além disso, praticar o autoexame bucal torna-se essencial. Como que a gente realiza o autoexame oral? Então, com os 2 dedos, afastar a bochecha para eliminar a parte interna da gengiva e verificar os lábios e a face. A língua e o assoalho da boca, então puxar a língua para fora, examinar tanto a parte superior, lateral, esses nossos bordos de língua, verificar o palato, ou seja, o céu da boca, e a garganta, incluindo as tonsilas palatinas, comparar os 2 lados do pescoço e do queixo, além disso, palpar aquela região linfodonal e verificar diversos tipos de alterações que possam existir. O diagnóstico precoce, ele é determinante para o sucesso terapêutico. O processo diagnóstico, ele se baseia em 4 diferentes etapas: verificar a suspeita clínica, a anamnese e o exame físico detalhado, a realização de uma técnica de biópsia e identificação de estadiamento dessa lesão. Então, a primeira coisa é ter a suspeita clínica. Então, identificamos lesões que não cicatrizam e até 14 dias, nós já pensamos em um tipo
de alteração com malignidade e a gente parte para uma anamnese bem detalhada. O exame clínico, a anamnese e o exame físico são os primeiros passos e é essencial para a detecção precoce. A gente deve analisar minuciosamente, avaliar cor, bordas, consistência, volume e até textura da mucosa. Após isso, nós fazemos a confirmação da lesão ou da hipótese diagnóstica por meio da biópsia, e lembrando que a biópsia é o único método diagnóstico definitivo. Então, apesar de nós termos exames complementares, o exame histopatológico ele é o padrão ouro para diagnóstico dessas nossas lesões. Ela pode ser incisional, por meio da retirada de um fragmento representativo, ou excisional, pela remoção completa dessa lesão. E finalmente nós detectamos o estadiamento dessa lesão. Então, se esse câncer foi confirmado, exames de imagem, se necessário, endoscopia, são utilizados para determinar o quão avançada está essa doença e detectar o estadiamento dessa lesão. O estadiamento ele vai avaliar o tamanho do tumor pelo T, envolvimento linfodonal pelo N e presença de metástases pelo M. Assim, o estadiamento ele é detectado pelas siglas TNM. Os sinais e sintomas variam conforme o estágio dessa lesão. Então, lesões iniciais, elas podem se mostrar como pequenas erosões ou áreas vermelhas, esbranquiçadas, endurecidas, muitas vezes assintomáticas. Já lesões avançadas, elas constituem-se de úlceras indolores, de bordos elevados, endurecidos, sangramento fácil, dor, halitose, disfagia e até nódulos cervicais fixos. A chamada úlcera maligna, ela é um achado clássico. É uma úlcera que não cicatriza, de bordos endurecidos e base necrótica, especialmente em bordo lateral de língua e assoalho bucal. Além disso, os profissionais devem estar atentos a dentes amolecidos ou frouxos na gengiva, dificuldade para mastigar, deglutir ou mover a mandíbula, dormências, nódulos no pescoço, mau hálito crônico, rouquidão persistente e perda de peso inexplicável. O tratamento e a abordagem desses cânceres de cabeça e pescoço são multidisciplinares e depende muito do estágio clínico, tipo de tumor e condições gerais do nosso paciente. As principais modalidades são cirurgia, esvaziamento cervical, radioterapia e quimioterapia e terapias-alvo e imunoterapia. O plano de tratamento ele é desenvolvido em conjunto com uma equipe multidisciplinar de especialistas. E essa equipe, considerada de nutrição, psico-oncologia, cuidados paliativos, fisioterapeutas, radioterapeutas, anestesia, entre outros, considera todas as informações do paciente para criar um plano de tratamento personalizado. A cirurgia é a principal forma de tratamento e a que oferece a maior chance de cura. Ela é um método de escolha nos estágios iniciais, podendo incluir ou a ressecação do tumor e, em casos mais avançados, a mandibulectomia ou maxilectomia parcial. O esvaziamento cervical ele é indicado em casos com comprometimento linfodonal. Basicamente, ele consiste na remoção dos gânglios linfáticos comprometidos ou suspeitos no pescoço. Cirurgias de reconstrução, depois das intervenções cirúrgicas, geralmente são indicadas para preencher os espaços vazios e restaurar a aparência e a função desses nossos pacientes. Hoje, a tecnologia ajuda muito para essa cirurgia de reconstrução, por meio de softwares 3D e impressões 3D. A radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, elas são normalmente tratamentos adicionados como suporte ou complemento ao tratamento cirúrgico. Falaremos um pouco agora sobre o carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, ele é o câncer de cabeça e pescoço que mais afeta essas estruturas. Entre todos os cânceres de lábio, cavidade oral, o carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide são os tipos histológicos predominante correspondente a quase 90% de todos os cânceres na região de cabeça e pescoço. Ele pode se desenvolver a partir de lesões pré-malignas, então, como a gente já observou, eritroplasia, leucoplasia, líquen plano e possíveis combinações dessas condições. As lesões iniciais do carcinoma epidermoide tendem a ser pequenas e se manifestam como pequenas erosões vermelhas ou vermelho esbranquiçadas, com endurecimento variável. Em estágio avançado,
Elas possuem maior tamanhos e está associado a margens irregulares ou bordos elevados, presença de ulceração, nódulos e fixação ao tecido circundante. As úlceras malignas, elas são caracterizadas por elas são caracterizadas por úlceras solitárias, não cicatrizantes, apesar da remoção dos fatores irritantes, de bordos elevados e margens endurecidas com bases necróticas. Em lábio, normalmente, elas se apresentam através de uma úlcera endurecida, indolor, crostosa e até exudativa, geralmente pequena, com menos de 1 cm de diâmetro. Como já comentado, o diagnóstico precoce é crucial e a confirmação é feita exclusivamente por biópsia, com tratamento geralmente envolvendo cirurgia e radioterapia. Seus fatores de risco são tabagismo, consumo excessivo de álcool, maior incidência em pessoas acima de 50 anos. É consenso na literatura que a melhor forma de prevenção é atuar sobre os fatores de risco e através do diagnóstico precoce. Obrigada a todos pela atenção. Eu fico disponível caso vocês tenham alguma dúvida e vejo vocês na próxima aula. Um beijo!